Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, a paz do Senhor. Um bom dia a todos que nesta manhã podem, juntamente conosco, compartilhar desse momento. Quero aqui também deixar um bom dia ao pastor Kelder, que está conosco mais uma vez. Ele é o coordenador da Escola Dominical. E como nós temos aí as manhãs de domingo para aqui desenvolvermos o trabalho, a obra do Senhor, culto da família com EBD, EBD com culto da família, tudo junto e misturado, né? O importante é que Deus está no comando, na frente de todas as coisas e já tem assinalado acerca do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Já podemos nos alegrar. O lockdown, né, em parte, já está sendo flexibilizado. Temos que entender que Deus ele tem o controle de todas as coisas. Não adianta nós ficarmos reclamando, muitas das vezes, porque a Bíblia diz que todas as coisas, o apóstolo Paulo ele fez questão de enfatizar isso, elas cooperam para o bem. Independentemente de lockdown, ou de não lockdown, ou de livre acesso, nós precisamos entender que o Senhor Deus é aquele que está no controle de todas as coisas, e é Ele que é o dominador. Então, nós precisamos entender isso. Todas as coisas, elas cooperam para o bem. Eu quero, mais uma vez, ressaltar aqui a importância de você convidar as pessoas para assistir esse momento, interagir conosco. Você pode estar mandando até mesmo uma pergunta, acredito que foi aberta aí, ó, pode mandar uma pergunta, porque aí nós temos aqui teólogos. O irmão Manuel é o outro teólogo, né, não chegou, mas nós temos aqui pessoas que podem, de alguma forma, esclarecer. Se não souber esclarecer, vamos procurar ajuda, né? E orar a Deus e no outro domingo a gente responde. Fazer que nem, né, o Daniel, que ele fez isso, né? Dá um tempinho, dá uma segurada, aí vai orar. E assim que a gente trabalha. O crente é assim, se ele não souber a resposta, não responde. É melhor que fique calado, né? E depois, Deus ele vai dar a resposta e você vai entregar a mensagem, quer seja para o rei, quer seja para o plebeu, para o súdito. Então, meus queridos, vamos, nessa manhã nós temos aqui, hoje a lição de número 8. É uma lição de suma importância, porque vai falar sobre 3 classes de pessoas que, com certeza, completam o conjunto familiar. O solteiro, os viúvos, porque às vezes a gente fala, por que viúvos? O que é que viúvos tem a ver? Tem muito a ver. E os idosos, que já são aí a maturidade de uma família. Hoje a lição ela vai falar solteiros, viúvos e idosos na família. É a lição que nessa manhã nós temos para compartilhar. Pastor Kelder, é com o senhor aí. Hoje nós estamos aqui novamente com os irmãos para juntos aprendermos da palavra de Deus. A palavra esta aqui, ela é ilimitada, né? Ela não tem limites e não tem aquele negócio de secar poço com a palavra de Deus, não. Ela não seca, todo o tempo ela é uma fonte inesgotável de informação, de sabedoria para todos nós. Então, convido você para partilhar conosco e também para que nós aprendermos mais da palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu ressalto a importância do compartilhamento, porque é uma forma de nós irmos mais longe. Uma vez que você começa a divulgar, você começa a compartilhar, aqui não existe interesse financeiro, né? Porque as pessoas quando vão para a internet, elas querem se promover, até mesmo receber por conta disso. Aqui não. A nossa intenção aqui é que essa palavra, a palavra de Deus, ela possa alcançar vidas, como nós aprendemos isso na Bíblia. Essa palavra ela precisa ser pregada em toda a extensão da terra, até os confins da terra. Então, a nossa intenção aqui é essa. Então, se você puder compartilhar, se você puder divulgar através dos canais aí, das nossas mídias sociais, você pode compartilhar, manda o convite, manda aí eu não sei se abriu aí o Zoom, é importante que abrisse o Zoom, porque a gente tinha como, né, interagir até mesmo com as pessoas, ver quem está, e a pessoa podia até perguntar ao vivo, a gente responder aqui também. É um desafio para nós, né? Afinal, nós estamos aqui para isso.
Então vamos lá, solteiros, viúvos e idosos na família. Qual a importância dessa tríplice, né? Desse tríplice envolvimento aqui num contexto familiar, porque eu sempre falo isso, que a vida ela não começa quando, aliás, a família, ela não começa, é uma coisa que eu entendo, ela não começa quando duas pessoas se unem. Na verdade, a família, ela começa dentro vamos assim dizer, ela começa dentro de uma preparação, ela começa na preparação, na base. Então, eu não posso dizer que a família da minha filha vai ser bem sucedida se eu não preparar. Foi o que nós aprendemos domingo, não foi? Na lição que falou sobre o propósito de Deus para a juventude, para os filhos. Então, é importante nós entendermos por que o assunto fala de solteiros. Porque a preparação, a base, ela é fundamental, ela é de suma importância para o desenvolvimento, para o crescimento, o desenvolvimento e a consolidação familiar. Solteiros, viúvos e idosos. E aí a gente vai aprender sobre isso. O assunto fala isso, o textuário diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Importante se está aqui na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo de número 4, que fala sobre uma vitória que ela vence todas as barreiras ou todos os obstáculos, que é a fé. Porém, se você for analisar, como eu falei, a base, ela é fundamental, porque se uma base ela for constituída, ela for edificada na fé, você vai observar que o que foi que Paulo disse para Timóteo, né? Ele vai dizer assim, porque uma coisa me chamou a atenção, vamos parafrasear aqui, ou conjecturar. Uma coisa me chamou a atenção, o que de fato há em você. Olha só, ele falou assim, você é um jovem especial, em você há uma coisa diferente dos outros jovens. Aí talvez Timóteo pergunta para Paulo, o que é que há em mim? Ele falou assim, uma fé não fingida. Por que uma fé não fingida? Porque a gente vai analisar que fé, ela precisa ser verdadeira. Porque uma fé fingida, ela não suporta as pressões que a vida vai, né, impor. Isso é muito importante. Então, a gente vai entender por que aqui o textuário está falando de fé. Porque para que se forme, para que se consolide uma família, é necessário que tenha fé, porque é através dela que nós vamos vencer as adversidades. Por exemplo, tem muitas pessoas que nessa pandemia, nesse momento de dificuldade, abandonaram Cristo. Deixaram de acreditar, outros enfraqueceram bastante. Por quê? Porque, na verdade, a sua fé não era verdadeira. Eis aí a razão da importância de uma fé não fingida. Porque uma fé não fingida, ela vai ter começo, meio e fim. Verdade prática, para que a gente possa entrar já no primeiro tópico, diz assim a verdade prática para você. Eu estou lendo aqui porque tem gente que não tem revista, é importante acompanhar. Diz assim a verdade prática. Há sempre uma oportunidade de ser útil e produtivo para o reino de Deus, independentemente da idade ou situação civil da pessoa. Por que a verdade prática está falando isso, de oportunidade? Porque alguém pode dizer, eu já estou muito velho, não posso contribuir nem para a obra, nem para a família cristã, nem para a família de casa, não. Sempre haverá oportunidade. Por exemplo, um solteiro, vamos dizer que ele seja uma mola, né? Uma mola que impulsiona. O viúvo é aquele que já viveu uma experiência e, de alguma forma, porque quando se fala de viúva, porque já teve uma experiência familiar, pode até mesmo, porque é nas percas que a gente aprende também, né? E eu tenho a certeza que esse viúvo, sendo ele homem ou mulher, ele já aprendeu alguma coisa, porque Salomão vai dizer que há mais prazer, né, numa casa onde há velório. Por quê? Porque é ali que a gente consegue, na verdade, né, aprender, a gente consegue ver, se situar. Então, esse viúvo aqui, que viúvo é porque morreu, né, lógico, né, o seu cônjuge, ele tem uma experiência porque aprendeu, e o idoso também pode, vamos dizer, se o solteiro é a mola mestre,
que de alguma forma vai impulsionar, né? Ele vai impulsionar, porque independentemente dele ser solteiro, isso não significa que ele não possa contribuir. Só porque é solteiro. Como eu falei, o filho é solteiro, ainda não casou, mas contribui para a família. E o idoso é aquele que tem nele a palavra de sabedoria. Então é importante. Então é por isso que, independentemente sempre haverá uma oportunidade de contribuir. Amém? Vamos lá, pastor Keldo. O que é que o senhor já pode... Vamos aqui para o primeiro tópico. Primeiro tópico, né? Que fala sobre os solteiros. Solteiros. O que é que o senhor conseguiu aí extrair dessa lição para que a gente possa... O solteiro, né? Aqui logo no primeiro tópico, no subtópico 1, né? Aqui o escritor ele nos deixou essa primeira importância do solteiro, né? Ser feliz. Ser feliz. Não é porque ser solteiro você vai ser infeliz por não ter alguém ao seu lado. Na realidade, o solteiro ele pode ser feliz sendo solteiro. Até porque nós estamos falando de um solteiro crente. Estamos falando de um solteiro que tem Cristo na vida. De um solteiro que ele vive com Deus, vive para Deus. Então, a importância primordial aqui, eu crente, como crente solteiro, é ser feliz. Não ter essa tristeza no meu coração. Meus amigos tudo casaram, só eu que fiquei para titio. Não, você vai ser feliz porque nós vamos ver aqui numa das coisas aqui, apesar de, às vezes, condição financeira limitada, né? Ele tem essa condição financeira limitada muitas vezes, solteiro, algumas vezes ele já é independente, mesmo que seja ou não independente. Dentro de tudo isso, ele precisa ser feliz de qualquer forma, sabendo na realidade a condição que foi proposta a ele. Eu falo o seguinte: nem todo mundo vai ser pastor, né? Nem todo mundo vai ser pastor, e também nem todo mundo vai casar. Nem todo mundo é para casar na realidade. Deus ele não tem, Deus conhece todos os propósitos, sabe de tudo, né? E então o solteiro ele tem que ter essa promessa, ver isso como uma promessa, né? E não ver só como um fardo. A Bíblia diz que é um fardo na realidade ser solteiro, mas ele carrega esse fardo com alegria, sabendo que Deus que é com ele, sabendo que Deus está com ele, sabendo que Deus é que provê a ele. Eu, quando solteiro, pastor, e depois de ficar só, devido a minha mãe falecer, que já estava morando só nós e o Bruno, e depois que ela faleceu eu fiquei só que Deus nunca deixou faltar nada para mim, nunca, e Deus, através de profecias, falou até uma vez para mim, chamando a minha atenção, falar aqui para o solteiro na realidade. Ele disse assim: por acaso eu já deixei faltar alguma coisa a ti? E nunca faltou comida, moradia, vestir. Então o solteiro ele tem que ter a ciência de que Deus é com ele, ele tem que ser alegre por aquilo. Por quê? Porque a gente vai ver dentro dessa lição que nós estamos vendo aqui vários exemplos que eles tiveram, né? Vários exemplos. Vamos lá, continuar, pastor. E aí, quer que eu vá dar continuidade aí? Estou te dando aqui para te poder... Vamos lá. Então, pode concluir mais um pouquinho, né? Então, nós vemos vários exemplos dentro da Bíblia que foram solteiros, viveram solteiros, não aparecem como casados, né? Não constituíram família, e vimos que prosperaram dentro da casa de Deus. Porque, na realidade, Paulo disse assim: o solteiro cuida de agradar o Senhor. Cuida de agradar o Senhor. Ele é solteiro, não tem que se preocupar, não tem o que sair todo dia e pensar em mulher, pensar em filho. Uma das semanas atrás nós falamos sobre o casado, que tinha que agradar a esposa e a esposa agradar o esposo. Já que Paulo enfatiza aos Coríntios, dizendo: o solteiro cuida daquilo que é do Senhor, de como agradar ao Senhor. Então ele vai buscar agradar ao Senhor, ele vai estar orando, vai estar buscando, não que o casado deixe de fazer isso, né? Não que o casado deixe de fazer isso, mas
O solteiro ele tem uma flexibilidade de tempo muito maior do que o casado. Tem uma abertura muito maior. Ele consegue alcançar altares, né, muito maiores aí do que um casado, que tem toda essa dificuldade. E aí nós chamamos de, que Paulo fala lá, que, para o solteiro ele tem que ser feliz, porque eu quero te livrar de algumas dores que tu vai sentir no casamento aí. Então, eu queria livrar você desse sofrimento no casamento. Tem coisa que só o casado sabe, né? Só o casado sente, né? Glória a Deus. Aleluia. Rapidinho. É porque, assim, a palavra quando fala assim, ser feliz, preste atenção ainda, quando eu vou aqui aplicar. É importante, a Bíblia é importante, a aplicação dela. Por exemplo, o casamento, ser feliz não quer dizer que quando a pessoa casa, ela vai ser infeliz. É, claro. Porque o que pode soar aí no primeiro... porque o solteiro, ser feliz o solteiro, ele é feliz e o casado não. É triste, porque quando é ser feliz... Irmão, não, presta atenção, eu deixo aqui aplicar para você entender um pouco melhor. Porque... eu vou fazer aqui uma aplicação dentro desse contexto. Porque quando nós estamos solteiros, que já tivemos essa fase, né? Aqui o pastor Kelder, é importante entender como aqui, né? Até o próprio... olha, observe aqui. São três exemplos aqui. Ele diz, o primeiro, a condição financeira limitada. Ou seja... que o faz adiar decisões de casar. Solteiro solteiro infeliz. Aí ele pode dizer assim, uma das razões pelo qual ele ainda não casou é porque as condições financeiras não deu. Aí aqui é o primeiro. Segundo, a comunidade de não querer sair do convívio dos pais. É outra coisa também que, de alguma forma... promove esse ambiente que diz assim, eu estou tranquilo, eu estou bem, para que sair de casa, né? Eu estou bem, obrigado. Então, aproveita, enquanto dá para você aproveitar, beleza. E o terceiro aqui, há aqueles que dizem estar esperando no Senhor. Então, se está esperando no Senhor, meu irmão, aproveita, como o próprio apóstolo Paulo aconselha, né? Você não pode esperar no Senhor sentado. Você não pode esperar no Senhor achando que felicidade é ficar somente no bem bom da vida. Não, aproveite para se envolver na obra. Solteiro crente, nós estamos falando de solteiro crente. Mas eu quero aqui aplicar da seguinte forma. Por que solteiros infelizes? Porque quando nós somos solteiros, nós trabalhamos, como eu falei, para o nosso próprio eu. O solteiro não trabalha para ninguém. O solteiro trabalha para si. Então, eu aprendi isso em muitos encontros aí que a gente participou, de encontros de casais, que quando nós casamos, nós casamos não para ser feliz. Porque se a gente quiser ser feliz, fique solteiro. Nós casamos para fazer a felicidade do outro. Então, é por isso que o solteiro, se ele quiser, ele tem que aproveitar para ser feliz. Porque enquanto ele está solteiro, ele procura trabalhar para a sua própria felicidade. Agora, uma coisa importante. Quando você aprende isso... Porque o grande problema da juventude de hoje é que eles não trabalham em prol disso, da sua própria felicidade. Então, quem não descobre a sua própria felicidade, dificilmente vai conseguir fazer os outros felizes. Outras pessoas felizes. Se eu não sou feliz, jamais eu vou fazer outra pessoa feliz. Pode uma árvore boa dar fruto mais? Não, assim como uma má não pode dar um fruto bom. Então, o solteiro é importante. Por isso que eu queria aplicar nesse contexto. Se você, solteiro, não consegue aprender e descobrir a sua própria felicidade, trabalhar para que isso aconteça, você não será um homem ou uma mulher realizado. Então, se você não chegou a esse ápice de realização, dificilmente você vai conseguir fazer outras pessoas felizes. Isso é importante. Então, o conselho que eu posso dar, antes de entrar aqui no último, que é o conselho para os solteiros, aprendam isso, aprendam a descobrir isso, aprendam a ser feliz, porque uma vez que você descobrir a felicidade, ficará mais fácil repassá-la.
Né? Uma vez que você descobre, você, por exemplo, você estuda, você desenvolve aí uma habilidade dentro de um plano de aprendizado. Você descobriu, agora você vai repassar, não é isso? Então, assim mesmo é a felicidade. Você só pode ser feliz, você só pode fazer outras pessoas felizes se você for feliz. Até porque quando eu evangelizo, quando eu prego para alguém, eu tenho que mostrar essa alegria. Tenho que transmitir essa alegria. Eu sou solteiro, não tenho ninguém, mas eu sou alegre porque o Senhor me completa. Né? Os levitas não tiveram terra, mas o Senhor disse, a herança de vocês, olha quem é. Sou eu. É importante esse ponto. Sou aí. eu a herança de vocês. Então, se você ainda é solteiro, faça isso. Vamos entrar nos conselhos, né? Então, faça isso. Não se envolva com pessoas erradas, né? Pessoas que não veem isso como uma bênção para a sua vida. Não se envolva ou não busque caminhos errados. Busque caminhos que vão trazer ainda mais alegria e proximidade de Deus na sua vida. Porque Deus, na realidade, quer que nós nos aproximemos mais dele, seja mais próximo dele. A intenção de Deus, que Paulo disse assim, eu queria vos livrar, né, de preocupações, mas está procurando, né, preocupação para ti, pode casar. Mas a questão é o que Paulo fala aqui, né? 1 Coríntios 7. Então, aproveita. Agora casar, olha, 100%, né, pastor? Alegria total. Agora, assim, quando nós falamos de obra de Deus, de viver na casa de Deus, que aqui é o tema, é solteiro na casa de Deus, na obra de Deus, nós falamos que você tem a felicidade, a liberdade, tem a condição. Aproveite esse momento na casa de Deus. Aproveite esse momento, porque eu sei que Deus tem promessa na sua vida também para casar. Né? Deus tem promessa em muitas vidas de pessoas para casar. Mas enquanto você é solteiro na casa de Deus, espere seu momento, faça o seu momento e viva o melhor momento com Deus na sua vida. Que aí você vai ter só prosperidade aí quando casar. Já passando aqui, só passando aqui pela questão de exemplo, citar aqui quem? José. Porque o grande problema é que o solteiro, ele estraga a sua vida procurando tumultuar ela. Né? A pessoa aquela questão, está quietinha no seu canto, vai, aquilo que uma vez eu ouvi uma pessoa falar, acho que foi a Bíblia Santana que falou uma vez, numa dessas mensagens, eu vendo, ele disse que a prova está passando lá em Coraci, o camarada vai se agarrar com a prova lá em Coraci. Eu estou falando da questão de solteiro, por quê? Não é casamento, pelo amor de Deus, não é casamento. O solteiro está quieto, vai procurar o quê? Tentação para a sua vida. Isso vai acabar com a tua felicidade. Aproveite, desfrute ela. Aquilo que Salomão disse, anda pelos caminhos do teu coração, aproveita. Só que não esquece de uma coisa, que sobre tudo isso Deus te trará a juízo. Então, não bloqueie, não neutralize, não acabe, não destrua a sua felicidade. Não procure tentação. Então, José, ele teve muitas oportunidades. Né? A própria mulher de Potifar foi uma oportunidade, porque era uma mulher influente. E eles estavam sozinhos na casa. Mas o que foi que ele fez? Preferiu fugir da tentação. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Tinha casamento preparado para ele? Ainda não. Não tinha nenhuma mulher, não tinha nenhuma promessa. Mas José sabia que Deus tinha promessa para ele. E ele preferiu esperar no Senhor, sendo fiel a ele e aguardando na sua promessa. Então, entrando já para os conselhos, já começa a aconselhar dessa forma. Espere no Senhor. Não estrague a sua felicidade. Não venda ela, porque ela não está vendo a sua felicidade. Pelo contrário, ela já foi comprada. Então, e já entramos nos conselhos aqui, né? E José, pastor, eu lendo a Bíblia sobre José, e ele vai entrar em todos esses conselhos aí, né? Ele vai se encaixar em todos esses conselhos aqui. Então, quando eu li essa palavra, e a Bíblia diz, e Deus era com José. E Deus era com José. Olha só, irmão. E Deus era com José. Todas as vezes, e Deus era com José. A gente vai ouvir no mínimo umas 8 vezes, eu acho que ele fala bastante lá, né? E Deus era com José. Então nós vemos que Deus é com solteiro,
né? Ele se aproximando com ele, Deus é com ele. Aí vai lá, vamos lá na... É porque ele mantinha esse padrão de fidelidade, isso é importante. Então, os conselhos aqui, olha, muitos associam a felicidade a uma condição civil. Casamento é bom, é ótimo. Aí talvez alguém possa estar dizendo assim, é porque tu não está morando aqui em casa, né? Nem quero, lógico, né? Cada um, né, segura a sua barra. Mas é aquilo que eu falei, se você não descobre a felicidade, dificilmente você vai conseguir viver ela. Felicidade é para ser descoberta. Poderia aqui estar entrando aqui nesse assunto aqui, solteiros, casados, viúvos e idosos? Poderia. Mas por que não entrou casados aqui? Essa que é a pergunta que não quer calar. Por que aqui no assunto não está casados? Se tem solteiro, era para ter casado. Né? Porque está falando de família. Porque é justamente isso, porque o casamento, é aquilo que eu falei, você não casa para ser feliz. Você casa para fazer a felicidade do outro. Então, se o solteiro não descobre, não vai ter condição de transmitir. Né? Então, o conselho aqui, olha, o conselho diz assim, procure ser um solteiro feliz. Saiba que só é feliz no casamento quem é feliz enquanto solteiro. Olha só aqui o conselho. Só é feliz no casamento. Então, solteiros, dê um reset na sua vida se porventura você não está conseguindo ser feliz. Procure a partir de hoje ser feliz, porque isso vai pesar muito lá na frente. Se você não for um solteiro hoje feliz, aprenda, descubra a felicidade. Uma vez eu ouvi uma palavra do pastor Josué Gonçalves, ele disse assim, o que é que vale mais? Ou o que é que tem mais valor? A razão ou a emoção? Se nós formos pegar esses dois, vamos assim dizer, essas duas palavras, vou usar aqui a palavra, e formos levar ela para o contexto familiar, porque isso existe, né, no casamento, a razão e a emoção. A razão geralmente está no marido, e a emoção na esposa, ou homem e mulher. Ele perguntou qual é mais importante. Aí, na hora, muitas perguntas, muitas respostas. A razão, porque eu sou o cabeça. Porque a mulher disse, porque outra dizia que era o pescoço. Deus não falou que você é pescoço, disse que a mulher foi tirada da costela, nada de pescoço. Aí a questão é, aí o pastor Josué responde a pergunta que ele fez, que era uma pergunta retórica. Ele disse, nem a razão, nem a emoção, mas a felicidade, ela precisa ser vivida entre esse meio termo. Se não houver felicidade, haverá sempre conflitos. Nunca a razão vai concordar com a emoção e nunca a emoção vai concordar com a razão. Por que eu estou falando isso aqui? Porque se eu não for feliz, se eu não descobrir a felicidade, o que vai acontecer? Eu vou levar para o casamento ou a razão ou a emoção. Mas, pastor, o senhor quer dizer que não vale isso? Vale. Tem que haver a razão e tem que haver a emoção. Porém, elas não podem predominar. Porque se isso acontecer, a felicidade está fora. E o que é mais importante é ser feliz. Por exemplo, eu sempre também, aí eu completo dizendo assim, quem era que tinha razão? Você ou Deus com relação ao pecado? Foi Deus que pecou? Foi Deus que transgrediu a lei? Não. Agora, se a razão está com Deus, ele podia dizer assim, não, eu não pequei, eu não vou fazer nada. Mas ele olhou do alto céu e disse assim, eu preciso reatar essa aliança. Agora, como eu vou reatar essa aliança? Flexibilizando, deixando a razão de lado para buscar a felicidade. Então, foi isso que Jesus fez. Ele veio a esse mundo para reatar uma aliança que estava quebrada. Então, ou seja, quem conhece e descobre a felicidade, consegue como casado. Por isso que casado não entra aqui. Porque, como eu estou falando, nós não casamos para ser feliz, nós casamos para fazer as pessoas felizes. Então, quando Deus resolveu nos escolher, ele não nos escolheu pela razão, ele nos escolheu pela felicidade. Foi por isso que ele ficava... Eu posso aqui imaginar Deus nos céus, agoniado. Eu não posso deixar de conversar com o homem, né? Então é importante, por isso que solteiro, por isso que casado, então os conselhos aqui é esse.
procure, descubra. Eu vou aqui parar nesse tópico. Se o pastor quiser completar, pode completar no conselho. Eu vou parar aqui. Saiba que só é feliz no casamento quem é feliz enquanto solteiro. Quer completar aí ainda essa questão aqui do conselho? Ou vamos para o segundo tópico já? Só um conselho para o solteiro. Isso aqui aconteceu comigo, né? Preocupação também como solteiro. E aí, você vê, parece que tudo demora para si, né? Quando você se preocupa com uma situação, parece que tudo demora a chegar. Vou lhe aconselhar como eu fiz comigo. E eu com pressa de casar, solteiro, quase 30. Quase 30. Para o homem já é bastante. Já é um pouco raro. E o que eu disse? Eu disse, Deus, é assim, se eu casar, amém. Se eu não casar, amém também. Logo depois disso aí, Deus começou a mover todas as coisas e veio minha esposa. E apareceu e Deus começou. Por quê? Nós paramos de nos preocupar e deixamos toda a nossa preocupação em Deus. E Deus passa a mover todas as coisas por nós. Assim, eu lhe dou esse conselho. Pare de se preocupar. Viva a sua vida com Deus, né? Dentro desses conselhos aqui, que ele diz aqui, ó, louve a Deus, né, por estar solteiro e envolva-se na obra de Deus. Faça isso e Deus fará muito mais por você. Glória a Deus. Vamos aqui para o segundo tópico, que o tempo já está corrido. Viúvos. Sei que tem muitas pessoas aí que perderam o seu cônjuge e ainda estão vivendo. O grande problema, a questão da viuvez, é que as pessoas às vezes não entendem o propósito de Deus. Deus jamais vai te dar alguma coisa e vai te tirar sem propósito. Isso é muito importante. A gente precisa entender, por exemplo, pastor. Isso acontece muito com o pastor. Eu vou falar porque eu sou pastor. O pastor perdeu a esposa. Ou vice-versa. Vamos levar mais para o lado masculino. Homem, pastor. Perde a esposa hoje, ele pensa, eu não posso ficar solteiro. Eu não posso, aliás, ficar viúvo, porque o ministério não vai aceitar, começa a pensar em ministério, começa a pensar em um bocado de coisa. E acaba se apressando em logo procurar um casamento. Meu irmão, eu falei, Deus, preste atenção nisso, viúvo. Deus não vai te dar nada sem propósito e não vai te tirar nada sem propósito. Se Deus, porventura, tirou de você alguma coisa, é porque ele tem um propósito. Aí você precisa entender esse propósito. Eu gosto muito dessa palavra propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. Então, se porventura você é viúvo, não se apressa. Tinha uma irmã, quando eu pastoreava a outra igreja, que ela viúva, ficou agoniada. Agoniada para casar. Eu tive que até dar uma palavra para ela, que eu não vou aqui falar o que eu falei, porque, né, por questão de ética, porque ela estava muito agoniada. Mas aquela palavra bateu no coração dela. Impactou, né? Impactou, e ela viúva, ela ficou ali e passou, olha, vários tempos, muito tempo. Aí depois já de quase 5 anos, ela não segurou, né, como diz o camarada, a onda e casou. Não, me trouxe o camarada, resumindo. Eu até estava comentando ela em casa. Por que eu estou falando aqui? Porque eu estou falando aqui, esse ponto aqui. Porque a vida dela foi que nem o período da grande tribulação. Por que o período da grande tribulação? Essa aqui é nova, viu? Foi a revelação de ontem para hoje. Viúvo, eu estou falando da questão de viúvo. Está quieto no seu canto. Entenda isso, porque eu vou aqui, vou passar depois para o pastor Kelder desenrolar aqui mais um pouco. A vida dela foi que nem uma grande tribulação. Foi 3 anos e meio de paz. Depois, meu irmão, virou a página. Pensa numa coisa tribulosa. Então, viúvo, vamos aqui já entrar nesse tópico. Você precisa viver o seu tempo de viuvez. Você precisa entender isso. Se Deus te tirou, é porque tem um propósito. Não pense que porque você ficou viúvo, que você agora, aí não pode, não, porque aí eu pego a Bíblia, não, porque não é bom que o homem esteja só, né? Irmão, vamos aqui entrar aqui, ele diz assim, os tempos de viuvez, conselhos aos viúvos, né? E novo casamento. Mas aprenda isso, passar por todas essas fases. Tempo de viuvez, ou da viuvez, os conselhos que você precisa ouvir e aprender. E eu dei um conselho para essa irmã, e ela até em parte ouviu, né? Até segurou, mas depois
E por último, o tempo de casar. Se for para casar de novo, vai acontecer. Se não for, se segura. Vamos lá, pastor. Salmo diz que, Salmo 146, verso 9, né, diz que o Senhor ampara a viúva, o viúvo. Deus, ele ampara todos isso. Então, não há por que se preocupar. Já dizia Davi, né? Eu nunca vi, né, um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, eu nunca vi Deus deixar um filho seu desamparado. Jamais. Então, o viúvo, ele não tem que se preocupar, como o senhor está falando da irmã, que de alguma maneira estava inquieta, né? Não sei se por fato de estar sozinha ou por sustento. Né? É um fator que pesa. Né? É um fator que pesa, questão de sustento ou estar sozinho. A perda da sua provisão dentro de casa, que é o caso da viúva de Naim, já tinha perdido o marido e perdia logo após o filho, então para ela era um meio que desesperador. E quando Jesus vem chegando, a Bíblia não relata nenhum questionamento, que ela vem gritando, que ela vem chorando. A Bíblia não fala nada, não descreve nada o cenário como ela está, mas ela simplesmente vem andando ali, acompanhando o velório, né? O cortejo. Então, Deus olha para ela e ampara naquela hora ali, né? E amparou ali, cumprindo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Até porque ele é o cumprimento disso. Ele cumpriu a palavra. Então eu vou te amparar aqui agora nos meus braços. Agora eu vou te mostrar o que eu faço, né? Então por quê? Porque dá-se a entender pela Bíblia que ela simplesmente deixou tudo na mão de Deus. Colocou tudo na mão de Deus. E quando nós falamos aqui na lição sobre essa questão, então é a mesma coisa para o viúvo. O viúvo não acabou o mundo. Ficou viúvo, não acabou o mundo. Ainda tem obra para fazer, ainda tem trabalho para fazer, como diz o cântico lá da harpa, há trabalho pronto, né, para ti cristão. Então dá trabalho para o viúvo. Não é uma questão de perdi meu cônjuge, perdi minha costela, vou colocar assim, não vou, agora vai ficar mais difícil para mim. Não, Deus é Deus para cuidar da sua vida. Deus é Deus para tratar muito de você. Então a gente pega o exemplo aqui de Ana, a profetisa, que está lá no templo todos os dias. E a Bíblia diz que foi na sua virgindade que ela casou, passou 7 anos, olha lá, 7 anos, e o marido morreu. E a Bíblia diz que todos os dias, noite e dia, ela estava no templo. Noite e dia ela estava no templo. É um exemplo espetacular. Espetacular. Olha, pegar uma questão da Bíblia aqui. Há pessoas que leem a Bíblia, mas leem simplesmente lendo. De forma superficial. Superficial. Lê como um livro qualquer. Eu falando ontem com a minha esposa, e nós estávamos falando sobre um assunto, e aí, o que aconteceu? Se você ler a Bíblia só como um livro qualquer, você não vai entrar no que a Bíblia é. No milagre que a Bíblia traz. Numa atmosfera espiritual. Que é a proposta dela, né? Eu leio espiritualmente. Agora você vê aqui Ana, viúva, mas a Bíblia diz, noite e dia ela estava no templo. Então mostra que noite e dia no templo, Deus provia a ela de alguma forma. Não sei como, mas Deus tinha um sustento para Ana. Então, se você se propõe como viúvo a estar lá, a viver de fato para Deus depois disso aí, por mais que tenha perdido essas coisas, então nós vamos ter aí uma prosperidade diante de Deus. Tem Ana e tem Simeão, né? Que está lá também. A gente vai pegar depois, entrando na parte dos anciãos, que vão ser também exemplo para isso aqui. Mas a questão de viuvez, Ana é o maior exemplo, ou um dos maiores exemplos, de que a Bíblia mostra-nos que Deus ampara o viúvo. Se eu não... fiquei viúvo e agora não tenho mais como fazer, porque ela ou ele era meu braço na obra de Deus. É assim, né? Era o meu pilar, né? Pilar na obra de Deus. Então, eu vou ter dificuldades. Não, faça a obra, viva na obra e deixe Deus agir pela sua vida, né?
Pastor, até pegando também um outro exemplo aqui, a viúva de Sarepta. Foi uma das coisas que veio à mente aqui. Só para concluir. Sarepta. Olha, você vai observar que quando faltou ali, né, a terra estava passando pela aquela dificuldade, Deus vai mandar o profeta ir para Sarepta, depois de ter ficado um tempo no Querite ali, né? Agora observe que quando ele chega em Sarepta, a viúva está lá, é uma viúva, ele vai dizer, tu vai ser sustentado por uma viúva. Agora, contra a lógica total. Quando chega lá, agora o que me chama a atenção é que a viúva, a primeiro ponto, a primeira impressão é que ela vai dizer assim, olha, aliás, ela chama a atenção porque ele pede água para ela. E ela prontamente, prontamente, olha só, como é que Deus começa a trabalhar, né? Ele pediu água e ela sabia que ele era o profeta que havia profetizado para não ter água, né? O que ela podia dizer? Tu foste o causador, o perturbador de tudo isso, agora tu me pedir água? Para você ver como eu estou falando aqui, você precisa entender qual é a sua importância, viúvo. Na questão de fazer a obra, como o pastor Keldo bem frisou aqui, de Ana, né, a profetisa que ficava ali no templo. Deus mandou o profeta para Sarepta, chegou lá, ela dá água, depois ele pede comida. E ela vai até então dizer, nós temos a última refeição, mas ela depois flexibiliza, então serve ao Senhor, porque estava servindo o profeta, estava servindo a Deus, e aí Deus agora vai devolver. Então é um amparo, Deus ampara o viúvo. Então nós não precisamos ficar desesperados. Lógico que tem as preocupações, existe sim. Aquela outra viúva lá do profeta Eliseu, ela ficou preocupada, porque agora o seu marido é morto, e ela vai, mas o que é que ela faz? Ela vai procurar casamento? Não, né? Ela vai procurar tribulação para a sua vida? No sentido de que ela já estava passando dificuldade, ela vai procurar tumultuar a sua vida como viúva? Não. Ela vai à procura de quem? Do profeta. É ir ao encontro do Senhor. Para procurar o quê? A ajuda que você precisa. E isso me chama a atenção, que ela vai ao encontro do profeta. E ali o profeta vai dar as orientações que ela precisa, o conselho, os conselhos que ela precisa ter para a sua vida, e ali o que vai acontecer? A provisão ela vai chegar na vida daquela viúva. Então Deus ampara. Já entrando aqui para os conselhos, porque a gente está correndo aqui. Conselho, né? Então aqui, como eu falei, existe preocupação, existe, mas o mais importante, viva o tempo da viuvez. Não se precipite, não se desespere. Segundo os conselhos, diz assim, olha, diz assim, a viuvez é um estado difícil e desafiador. Isso aí é um fato, porque não é fácil, a viuvez não é fácil. Até porque fica a dor, fica o sentimento, fica toda aquela, muita pressão está sobre o viúvo, quer seja ele homem ou mulher. Nós vamos aqui, eu só vou aqui frisar aqui, porque ele precisa estar muito bem amparado. Mas um dos melhores ou maiores amparos que um viúvo pode ter é a fé. O que levou Ana a viver assim? Foi a fé. A fé que ela tinha em Deus. Por isso que o texto áureo diz, e essa é a vitória que vence o mundo. É aí que a gente vai entender o porquê do texto áureo. Porque se não for pela fé, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, a fé move a nossa vida. Então, para segurar e para sustentar aqui o viúvo é pela fé. Para que ele não venha cair na solidão, ou depressão, aqui, né, e tristeza. Isso é um dos fatores importantes, o conselho. Para que você não entre em depressão, não entre em tristeza na sua vida, procure desenvolver isso, a fé. Segundo, diz aqui, olha, ajudar no reino de Deus. Aliás, desculpa, segundo diz, não buscar satisfação né? sexual, que é um dos problemas também. Buscar a satisfação sexual. Ah, porque eu já vivo uma vida ativa. Meu irmão, eu te falei, Deus não te dá nada sem propósito e não tira nada de você sem propósito. Se você não entender isso, você vai viver por uma vida baseada em uma vida consolidada, ou, vamos usar essa palavra, em bel prazer.
ou em belos prazeres. Isso é ruim. Não adianta você, porque isso vai trazer problema para a sua vida. E por terceiro aqui, ajudar no reino de Deus. Acredito que é esse ponto que o pastor estava falando aí com relação à profetisa Ana. Ajudar no reino de Deus. Ajudar no reino de Deus, né? A fazer com que a sua vida não perca, não venha perder a importância dela, né? Viúvo não tem mais importância. Não, é de suma importância. Todos são importantes no reino de Deus. Todos são importantes no reino de Deus. Então é de suma importância você continuar, mesmo por haver perdido a sua esposa ou seu esposo, você ainda tem uma importância dentro do reino. Você não perdeu essa importância, porque você tem meios para fazer, já sabe como fazer. Então há pessoas como o jovem que precisa também se ajudar de algumas coisas que você já passou, já sabe como fazer, já sabe como trabalhar, e aí vai ensinar para o jovem, vai mostrar para o jovem como deve se fazer, e outras coisas dentro do reino. Até porque quando nós falamos de viúvo dentro da casa de Deus, nós já falamos de um trabalho que ele teve, marido e esposa, né? Tem uma experiência já. Uma experiência de trabalharem juntos. E a questão desse conselho, pastor, de não procurar a questão pecaminosa, satisfação sexual, né, pecaminosa, não ter a pressa de casar, porque a Bíblia diz que se casar, case-se no Senhor, né? Case-se no Senhor, espere em Deus, confie em Deus, não tenha essa agonia, como teve a nossa irmã lá, né? de querer casar, de querer... Não, espere em Deus, faça com que esse tempo de viuvez, como fez Ana, faça o melhor tempo, até porque quando ela pelo Espírito, ela está lá na casa de Deus e ela acabou vendo o Messias. Olha só que bênção. Olha que bênção. A bênção que ela recebeu. Ela estava dentro da casa de Deus, no momento em que Jesus vai ser apresentado, ela vê, ó. E ela foi e saiu profetizando, ó, anunciando, olha aí, ó, chegou a redenção de Israel. A pergunta é, teve oportunidade? Teve, bastante. Só que ela entendeu, aquilo que eu falei, entendeu o propósito. Quando você entende o propósito, você vai viver baseado nele. Eu falei na quarta-feira, aqui no culto que nós tivemos, com relação a isso, entender o objetivo do propósito. Porque propósito existe. O propósito, às vezes, é para derrubar ou para levantar. Só que se você não entender que esse propósito é para derrubar, você vai acabar querendo, na verdade, pegar ele e fazer, e querer levantar. Não, mas o propósito é para derrubar. Então, se é para derrubar, deixa no chão. Por isso que às vezes a pessoa vem comigo, pastor, ore por fulano de tal. Aí eu preciso, antes de orar por fulano de tal, eu preciso entender qual é o propósito, porque se a mão de Deus estiver lá para derrubar, eu vou orar para Deus levantar? Não. É o caso de Ana, ela entendeu o propósito, ela teve a oportunidade, porque uma mulher, consequentemente, ali, vivendo separada, surgiu muitas oportunidades. Com certeza. Mas ela disse, não, se Deus tirou, é porque tem propósito. Até porque os 7 anos já é o propósito, né? O número 7. Aí ela pegou e entendeu, e ela viu o Messias ser apresentado. Olha que bênção. Privilégio imenso. Então, né? É importante isso. Entenda você também, viu, viúvo, o propósito de Deus na tua vida. Eu falei, grave bem aquilo que eu falei para você no começo. Deus não vai te dar nada sem propósito, assim como não vai te tirar nada sem propósito. Grave isso na sua mente hoje. Leve consigo essa palavra para o resto da sua vida. Se chegar o tempo de você casar, vai chegar, que pode chegar, que aqui nós vamos, o final, né? Um novo casamento, que, só para finalizar aqui esse último tópico, esse segundo tópico, se chegar o tempo que chegue, mas chegue dentro de um propósito estabelecido por Deus. Amém? Como diz aqui o final. Quando a pessoa viúva decide se casar novamente, ou seja, este é o conselho bíblico. Fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Dentro de um propósito. Dentro de um propósito, é importante. Trazendo bênção para si. Né? Bênção para sua casa. Vai trazer tribulação? Não é para viver o período, né, da tribulação. Viver 3 anos e meio de paz, depois vira paz, né, meu irmão? Tribulação.
Então, aprenda isso. Vamos aqui para o último tópico. Rapidinho, Os idosos. Idosos, né? Não que nós não... É porque começa a graça, a unção começa a descer, a gente começa... Então, os idosos, vamos lá. O Brasil está envelhecendo e a igreja precisa estar atenta a esse novo fenômeno. É importante nós entendermos isso. E aqui nós vamos ver aqui, olha, os idosos vivendo com propósito, essa palavra eu fico fascinado por ela. Os exemplos que ele pode transmitir e, por final, os conselhos. Existe conselho para idoso? Existe. Vamos lá, os exemplos. Viver com propósito. Vamos pegar aqui esse tópico aqui, só para a gente entender. Aí, vamos mais uma vez aqui entender essa questão. Simeão e a profetisa Ana, né? São os dois bons exemplos de pessoas que, mesmo idosos, faziam parte de um propósito superior de Deus em ser, ou seja, em ser, ou seja, a palavra que acho que ela está completada, né? Em servirem, é isso, né? Como destacados, ou seja, ícones de fidelidade. Fidelidade para com Deus. Fidelidade. Entender isso aqui, olha só. Eles agora são idosos já, né? Já são idosos. Aprenderam a viver o tempo de viuvez, ficaram idosos, mas não perderam o propósito. É isso que é importante. Não perder o propósito. Aí, como eu falei, qual era a mola mestre que movia eles? Fé. Não tem como você conseguir chegar numa velhice sem ter fé. Porque a fé é para a velhice. Eu digo isso, que a fé ela é mais para a velhice do que para... Embora a gente viva o momento de... Mas a fé, ela é... Por quê? Porque eu só vou chegar na velhice bem-sucedido, equilibrado, aplumado, né? Se eu tiver fé. Então, a fé, ela é muito importante para a velhice. Que é o caso aqui dos dois aqui. Nós já vemos a questão de Salomão, né? Salomão escreve 3 livros, né? Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Então, são fases da vida dele. As 3 fases. As 3 fases da vida dele. E a gente chega na última fase, que é Eclesiastes, é sabedoria. Sabedoria. Já está na sua velhice. Já está na sua melhor idade. Melhor idade. Melhor idade. Está lá na sua idoso já e falando com sabedoria. Então, aqui o idoso, nós percebemos pela palavra de Deus que chega a plataforma, né? Porque ele fez uma plataforma para ele chegar lá no final, na sua sabedoria, conquistar a sabedoria. Conseguiu, né? Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então ele conseguiu conquistar com temor ali no final da sua vida. Ele conseguiu obter isso. Então, só para a gente correr bem rápido aqui, nós vimos que Simeão, Deus havia falado para ele, tu não vai morrer antes que tu veja aí a promessa. Eu te disse que tu vais ver e tu vais ver. Então, a Bíblia diz que pelo Espírito de Deus, ele é conduzido ao templo, né? E ele chega lá no momento em que Maria e José vão apresentar o menino. Então, viver com um propósito é viver ainda debaixo da promessa que Deus fez para a vida dele. Se Deus fez promessa na sua vida, você que é ancião, não se acha inútil, porque às vezes o ancião se acha inútil por já não conseguir ter aquela mobilidade, né? Fazer aquela mesma correria que fazia antes, né? Se mover com mais facilidade. Não, agora você age só com a cabeça, se age só pelo raciocínio, né? Com a sabedoria existente ali agora. Então é isso que eu vejo no ancião. Não se ache inútil mais para a casa de Deus. Até porque nós vemos aqui vários exemplos de Gênesis e Apocalipse, aparece ancião. Quer ver um exemplo, pastor, muito tremendo? É o sogro de Moisés, Jetro. Aparece lá, Moisés está questionando que o peso está muito grande. Ele disse, eu vou te dar o conselho e vê se é bom. Eu vou te aconselhar aqui, faz assim, assim, assim. E foi um conselho de um idoso. É ele que fez toda a diferença. Toda a diferença. Então você não é inútil. Você é útil para a obra de Deus, com a sua sabedoria. Então, esse é um dos exemplos aqui, já passando pelos exemplos, né? Exemplo é Jetro, que deu ali uma palavra de sabedoria para Moisés, e Moisés soube atentar a isso e conseguiu tirar um fardo, né? Pesado.
Então é importante a gente entender que os idosos, eles são de suma importância no reino, na casa, na obra, para fazer. Então você que é idoso já, que está vivendo a melhor idade, aproveite também. Aproveite para fazer isso, para poder desenvolver isso. E por último aqui, nós temos os conselhos. Vamos aqui para finalizar. Conselhos. Mesmo na velhice, há um chamado para seguir o mestre. Será que ainda é lucro? Com certeza é. Pois ele nunca descarta ninguém por causa da sua idade ou condição social. Aí nós temos aqui quem? Moisés, aí o exemplo que foi dado aqui pelo pastor Kelder. Mesmo na velhice, era útil. Jetro foi útil, né? Útil. Agora você imagina quantos anos Moisés tinha nessa peleja dele? Se Moisés já não era um novinho qualquer, imagine seu sogro. Hein? Pois é. Imagine seu sogro. Se ele não era novinho, seu sogro, consequentemente, tinha no mínimo aí... Já estava acima dos 80, né? Pois é, não, o seu sogro tinha no mínimo aí mais do que 50 anos depois dele. Mas, exemplo, só para você entender que... Porque naquela época, quando Moisés casou, Moisés já era... Não era novinho, já não era aquele novinho, né? Só 40 anos ele passou no deserto. Então você vai entender que ele passou 40 anos só no deserto. Então você vai entender que ele já era bem idoso. Então, só para finalizar aqui esse ponto, é que mesmo você na sua velhice, você ainda é útil na obra de Deus. E a obra de Deus envolve família. Então, a sua postura, a sua condição espiritual pesa e vale muito na obra de Deus, porque ela vai envolver, ela vai abranger todas as áreas. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas que são exemplos para mim, só de eu olhar para as clãs branca, eu já fico animado e ver que pessoas idosas conseguem manter uma postura. Eu quero aqui fazer referência que é a irmã Alzira, né? Uma mulher que teve, às vezes ela chega aqui primeiro do que todo mundo aqui, e ela questiona, está fechado ainda? Eu disse, é porque o porteiro está dormindo. Eu brinco com ela, né? Então, assim, pessoas que dão um exemplo de conduta, de postura, então isso é importante. Então, o tempo já acabou. Pastor Kelder. 10 segundos. Então, você é útil para Deus. Quer seja você jovem com a sua força, quer ser você viúvo com a sua experiência, quer ser você idoso com a sua sabedoria. Você sempre será útil na obra de Deus. Tenha isso na sua vida. Glória a Deus. Vamos agradecer. Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pela sua vida, pela vida do pastor Kelder, que está comigo aqui. Quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos que nos assistem. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que você possa meditar no que Deus tem falado aos nossos corações. Vamos orar nesta manhã, agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Agradecemos o teu santo nome e bendizemos, porque até que o Senhor tem nos dado, Senhor, graça. O Senhor tem, meu Deus amado, nos instruído na tua palavra. Eu te peço que o Senhor ajude cada um, meu Deus, a cumprir o seu papel, a cumprir a sua missão na face da terra, e que assim nós possamos viver, meu Deus, aquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Eu te peço uma bênção por cada irmão dessa casa, por cada membro dessa igreja, e que a tua bênção seja com todas as famílias. Pai querido, muito obrigado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.